Olá pessoal, sou o aluno Luiz Júlio Silva de Oliveira, do curso de Licenciatura em Física pela UFESA, e estou aqui hoje para apresentar uma problemática de uma situação do cotidiano, né? Uma curiosidade do cotidiano, certo? Isso é uma atividade da disciplina de Introdução à Física, ministrada pela professora Subênia, né? Bom, antes de apresentar a problemática, devemos conhecer alguns conceitos muito importantes para a apresentação desse problema, né? O primeiro é a cinemática, depois o referencial, o movimento, o repouso, a trajetória, o deslocamento e, por fim, a apresentação da problemática, né? E depois as referências. Bom, essa é uma questão que trata-se do movimento de um objeto, né? O movimento de um objeto lançado verticalmente, certo? Então a gente precisa saber qual a parte da física que estuda esses movimentos. Então existem duas partes da física bem definidas que estudam o movimento. É a dinâmica, que estuda os movimentos se preocupando com suas causas, e o outro é a cinemática, que estuda os movimentos sem se preocupar com a causa do movimento, que é justamente esse tipo de situação que a gente está tratando aqui. Bom, referencial. O que seria um referencial? Pode também ser chamado referencial inercial. Referencial inercial que faz referência à primeira lei de Newton, que diz que se um corpo está em movimento ou em repouso, ele tende a permanecer em repouso desde que haja uma força externa agindo sobre ele. E referencial aqui seria um ponto ou um conjunto de pontos, né, em que você vai comparar com a posição de um observador, né? Então, tudo que eu comparar com relação àquilo que eu estou analisando, então eu chamo de referencial. Então, o movimento ou repouso depende do referencial, certo? Então, pode ser qualquer corpo, né, que esteja sendo comparado com aquilo que eu estou analisando, certo? Bom, o movimento, ele é relativo, né? Então, eu não posso simplesmente dizer que um corpo está em movimento. Para dizer se ele está em movimento ou se ele está em repouso, eu preciso comparar com o referencial. Então, depende do referencial. Porque um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial, mas pode estar em movimento em relação ao outro. Então, por isso que a gente diz que o movimento ele é relativo, assim como o repouso. Para haver um movimento, tem que haver uma mudança de posição. Então, aqui a gente tem uma posição inicial, uma posição final. Então, se houver essas mudanças de posição, então a gente diz que, em relação ao referencial, a gente diz que o corpo está em movimento. E temos o repouso, né? Se não há mudança de posição do referencial e o objeto que eu estou analisando, então não há movimento. Então dizemos que o objeto está em repouso. E aí a gente tem até aqui uma situação, né? Olhando essa pessoa aqui em relação ao ônibus, o ônibus está em movimento em relação à pessoa, mas já a pessoa que está dentro do ônibus está em repouso em relação a tudo que está ali dentro do ônibus, né? Bom, aí temos a trajetória. A trajetória é o caminho descrito por um corpo em movimento. Então, a
Trajetória depende do tipo de movimento, né? Do movimento. Então, depende do observador. Então, vai ter o observador que vai ver um objeto, né, em linha reta, mas para outro observador, o objeto pode estar descrevendo uma curva, geralmente uma parábola. Então, esse exemplo aqui, ó, tem uma pessoa em cima de um carrinho jogando uma bola para cima. Para a pessoa que está jogando a bola, o movimento da bola, ela é retilínea, na vertical, né? Só que para outro observador externo, o movimento da bola é parabólico. Então, depende da posição do observador, a trajetória, né? E aí temos o deslocamento, que é só para, como é que diz? Mostrar que o deslocamento só depende da posição inicial e da posição final aí, né? Da trajetória. E aqui nós temos a nossa problemática, que é justamente o seguinte: uma pessoa dentro de um carro em movimento com velocidade constante, né? Aqui não está dizendo, mas a velocidade tem que ser constante. E essa pessoa lança uma bolinha para cima, ou um objeto para cima, e percebe que o mesmo cai em sua mão. Porém, esse fato curioso não acontece quando a mesma pessoa coloca sua mão para fora do carro e joga a bolinha para cima, né? Ele percebe que a bolinha não cai mais em sua mão, e sim no solo. Então, a explicação para esse fato, né, é o seguinte: como a pessoa está dentro do carro e o carro está com velocidade constante, né? Está com velocidade constante, tomando como referencial o carro, a pessoa joga a bolinha para cima, então a tendência é que ela, como a velocidade está constante e o carro também não está freando, a tendência é que ela caia em sua mão, né? Obedecendo aí a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, o objeto cai aí em sua mão. Mas quando a pessoa coloca a mão para fora do carro, então há uma mudança de referencial. Então, aí o referencial não seria mais o carro, então seria o solo ou as árvores, aquilo que está fora do carro. Então, quando ela joga para cima, né, há uma diferença de posição, né, do da mão e o referencial, né? A mão e o referencial. Então, a bolinha, ao invés de cair na mão, ela cai no solo. E aí reproduz uma trajetória, né, meio que parabólica, caindo fora da sua mão, né? Bom, e aqui a gente temos as referências aqui de onde foi retirado as informações, né? Muito obrigado, espero que tenha ficado claro, né, a explicação desse fato. Até a próxima.